Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre os Círculos da Imagem, que é o grupo de mentoria online que acontece aqui na Casa Pirilampo. Vamos iniciar trazendo uma reflexão bem valiosa de Jung. Jung foi muito claro ao dizer que o método não pode se sobrepor ao encontro. Em A Prática da Psicoterapia, ele afirma que o analista precisa conhecer profundamente as técnicas, para depois poder esquecê-las no encontro ao vivo com o paciente. E ainda diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A técnica estrutura o setting, mas não sustenta sozinha o campo simbólico da clínica. É muito importante que a gente esteja em constante estudo, que a gente aprofunde, com certeza, mas é muito valioso que a gente entenda o que é preciso para sustentar o campo simbólico. Todo terapeuta atravessa momentos em que o caso não se resolve, a sessão pode pesar e o saber aprendido parece insuficiente. Quem nunca passou por isso? Nesses momentos, muitos terapeutas pensam que estão falhando. Na linguagem dos mitos, a gente poderia dizer que isso é uma travessia. É quando o caminho conhecido termina e algo mais profundo começa a pedir escuta. O problema não é sentir demais. O difícil é sentir tanta intensidade sozinho. O problema é que essa travessia costuma ser vivida em silêncio. É muito comum o nosso caminho enquanto terapeutas ser um caminho marcado por muita solidão. Em geral, a maioria dos terapeutas não tem colegas ali que possam estar dividindo. Porque é algo que a gente precisa ter muito cuidado. É um campo de muita segurança, de sigilo, de proteção. Então isso tudo é muito importante e deve ser mantido dessa forma. Mas a travessia em silêncio às vezes pesa. E o terapeuta sustenta, escuta, acolhe, muitas vezes sem espaço de elaboração. E aí o que poderia se tornar uma imagem, um símbolo e compreensão, vira peso, vira um cansaço, pode vir até um adoecimento. Na história humana, as travessias aconteciam em círculos, em rodas, em comunidades de sentido. Além da técnica, ter um espaço onde as imagens da clínica possam ser vistas, amplificadas e elaboradas em conjunto pode significar um empoderamento curativo. Foi desse lugar que nasceu os Círculos da Imagem. Um espaço para terapeutas que sabem que a jornada solitária pesa, que a clínica também traz atravessamentos. Como é que funcionam os Círculos da Imagem? Eles são encontros online que acontecem pelo Google Meet. É um calendário anual com temas para amplificação. Então, uma aula estruturada, com espaço de troca em grupo. São encontros mensais, com uma média de 2 horas de duração. Funciona como assinatura. Dessa forma, você define o seu tempo de permanência. É um grupo onde está aberto para estudantes também, para profissionais e para estudantes da área de saúde e da área de educação. E aqui eu quero compartilhar com vocês os temas que já estão definidos no nosso calendário das aulas ao vivo pelo Google Meet. A primeira aula agora em fevereiro vai ser sobre rituais em arte-terapia, imagem, repetição e transformação psíquica. Nós vamos falar sobre o poder dos rituais, o que isso significa em linguagem arquetípica, como que isso pode ser reproduzido na clínica, de que maneira a falta dos rituais, o que leva também a nível comportamental, emocional, a importância de compreender os rituais como possibilidades de transformação. Em março a gente vai falar sobre a imagem na ansiedade e na depressão,
Vamos falar sobre retraimento, empobrecimento simbólico e quais são os cuidados que nós podemos ter pela arte-terapia. Como que a gente vai lidar com as imagens, tanto na ansiedade como na depressão? Qual é a postura do terapeuta? Quais são as possibilidades práticas de atuação? São muitas vezes trabalhos difíceis, alguns trabalhos onde que a gente percebe que demanda mais do que a técnica. Em abril, nós vamos falar sobre sonhos, sonhos como imagens vivas, a escuta onírica fora do setting clínico tradicional. Então, vamos fazer um mergulho sobre sonhos. Dentro da minha prática, é algo assim profundamente presente. É fundamental tanto o analista estar em contato com seus próprios sonhos, como compreender também como ele pode estar trabalhando nas sessões, utilizando os sonhos de diversas maneiras, tá? Além da amplificação. Depois vamos falar sobre contos de fadas e o feminino. Esse também vai ser um encontro maravilhoso. A gente vai estar falando sobre arquétipos, ciclos e transformação. Vamos focar nesse encontro sobre o desenvolvimento feminino, sobre o feminino nas suas várias fases. Vamos falar ainda sobre imagem e neurodesenvolvimento, a expressão, a simbolização e a singularidade. Como que as singularidades, como que a neurodiversidade pode aparecer nas imagens. Como que pode ser um mapa para que a gente possa fazer trabalhos bem importantes e que a gente possa ter avanços significativos. Vamos ainda falar sobre a leitura das imagens na escuta da família, sobre vínculos e entrevistas devolutivas. Esse é um tema maravilhoso, é um tema importantíssimo que se dá para todas as idades, né? Que tanto para quem trabalha com criança, com adolescente e com adulto, porque nós sabemos que o que acontece na infância não fica somente na infância. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, a gente trabalhar sobre esse tema família é um tema bem poderoso, bem importante. Vamos falar sobre psicotrauma e arte. Vamos falar sobre corpo, fragmentação e integração simbólica. Como que a gente pode entender os traumas, os tipos de traumas e como que isso pode ser traduzido no corpo e no trabalho expressivo. Vamos falar sobre arquétipos em movimento, imagem e processos de individuação. Entender sobre as imagens arquetípicas, como compreender muitas vezes o mito pessoal, quando a gente recebe alguém que está identificado ou que tem um arquétipo ativado, entender isso com mais profundidade. A imagem no trabalho com adolescentes, identidade e travessias. Essa fase é uma fase de grande turbulência, é uma fase onde o arquétipo do caminho está muito presente. A gente começa a trabalhar aqui todo o arquétipo do herói. E quando eu falo do trabalho com adolescentes, é tanto os terapeutas que trabalham hoje na clínica com adolescentes, que atendem mães, pais que têm adolescentes, e uma reflexão sobre a nossa própria adolescência enquanto fase importantíssima do desenvolvimento e que reverbera nos relacionamentos. Vamos falar sobre a arte e o amor, imagens, vínculos e mito pessoal nos casais. Esse aqui é um tema também maravilhoso, porque nós vamos aprofundar sobre as escolhas afetivas, sobre os padrões de vinculação, de onde nasce isso. Vamos passar por vários sinais quando o amor adoece, quando o amor fortalece. Vamos compreender como que a arte pode ser uma aliada nesse mergulho. Vamos também falar sobre a arte e o corpo, sobre imagem corporal, sobre aspectos da psicossomática e vamos aprofundar ainda mais sobre trauma, tá? Então aqui é um calendário que nós temos nesse ano, calendário de 2026, de fevereiro a dezembro, né? Se isso ressoou em você, talvez não seja por acaso. Fica aqui o convite, venha para o círculo conosco. O analista não pode levar o paciente mais longe do que ele próprio foi. Jung nos traz essa reflexão e nos traz algo importante da gente estar olhando para nós analistas, os nossos mergulhos.
independente da nossa análise pessoal, que é fundamental, que é muito importante, essa troca com outros profissionais, com outros colegas, essa amplificação faz também com que que a gente se olhe de uma forma mais profunda. Então, é um encontro, é uma proposta de mergulho na técnica, na alma e no encontro. Então, espero por vocês. Até lá!